bate-papo de hoje é com o cearense de nascimento, mas roraimense de coração, desde 1995. Nosso convidado é formado em medicina pelo curso de medicina da UFRR e foi aluno do professor Rômulo. Ele é professor efetivo, ele conhece o sistema de saúde de Roraima como poucos, tendo passado, inclusive, pelas principais frentes de batalha da saúde. Ele já esteve no HGR, já esteve na maternidade, no Hospital da Criança, no Hospital Regional de Rorainópolis, onde tem feito um trabalho lá fantástico, a gente tem acompanhado, e ele foi até do SAMU. Estamos falando daquele homem assim, Cláudio Cirurgião, né? Ele é um cirurgião geral, mas hoje eu nem vou conversar com ele sobre cirurgia. Em 2022, na última eleição, ele foi escolhido pelo povo para ter o seu primeiro mandato como deputado estadual. E que hoje ele já se destaca, porque ele faz parte da presidência da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Roraima, além de ser o vice-presidente da Comissão de Saúde da Unali, em âmbito nacional. Recebemos hoje com muita alegria, mas também porque foi um pedido de vários colegas e de vários outros profissionais que gostariam de conhecer o trabalho deste parlamentar que é médico e que vamos ver aí o trabalho que ele desenvolve na saúde. Minha querida amiga Edila, que emoção, porque estar à sua frente me remete a lembranças muito peculiares da minha época de faculdade. Te ver me lembra meu querido professor, Dr. Rômulo, que me ensinou muito além da medicina. Me ensinou como ser um ser humano de um coração mais humano possível, me ensinou como tratar paciente de maneira humanística e sempre foi um exemplo de médico para mim. Eu acabei não fazendo oftalmologia. O Dr. Rômulo era apaixonado por oftalmologia. Acabei decidindo pela área da cirurgia geral. Mas tive grandes e excelentes momentos com o Dr. Rômulo, nos tutoriais, nas conferências, nas palestras que ele dava, e também no consultório dele, ele me ensinando a fazer o exame oftalmológico, fundoscopia. A única coisa que eu sei hoje de olho, pessoal, como cirurgião, é fazer fundoscopia, o exame de fundo de olho para saber se tem o famoso papiloedema. Não sei mais nada de olho. Às vezes os pacientes chegam comigo, doutor, dá uma olhadinha aqui, eu estou enxergando meio assim. Eu falei, rapaz, não sei olhar, não sei examinar visão direito, porque eu sou cirurgião geral. Agora eu sei fazer um exame de fundo de olho para saber se tem edema de papila ou não. Só isso também que sei fazer. Mas olha, nesse bate-papo tem uma grande curiosidade a respeito desse homem. Como é que ele equilibra, né? Vocês viram aí o currículo dele que é bem vasto. Como que ele equilibra ser professor efetivo da universidade, estar em plena atividade como cirurgião geral, porque eu vejo que ele fez um grande mutirão em Rorainópolis nas cirurgias, no hospital lá, a família e a agenda política. Como é que o Cláudio, cirurgião deputado, consegue equilibrar todas essas atividades que são todas relevantes? Veja bem, a atividade política, ela é um pouco destrinchada da atividade como profissional e como professor. Quando eu me elegi em 2022, após a diplomação, eu acabei pedindo afastamento do serviço público, tanto da universidade como professor, pedi licença por conta do mandato eletivo e também pedi licença como cirurgião do meu concurso devido ao mandato eletivo. Eu continuo atuando como cirurgião na rede privada, continuo atendendo os pacientes na clínica. E ano passado nós fizemos uma cooperação voluntária, porque enquanto parlamentar eu não posso receber
trabalhando em hospitais do SUS, e nós fizemos uma cooperação voluntária entre a CESAL e o Cláudio Médico, né? Para que nós pudéssemos reduzir a fila de cirurgia, e nós fizemos algumas cirurgias voluntárias no Hospital de Rorainópolis, tá? Esse ano, por ser ano eleitoral, isso me impossibilita de estar em hospitais públicos, mesmo de forma voluntária, por conta da legislação eleitoral que proíbe. Mas consigo conciliar, continuo atendendo meus pacientes, continuo exercendo a medicina. Foi algo que eu prometi desde o início da minha empreitada política. Quando eu pensei em ser político, eu sempre disse que, independente do cargo político que eu tivesse, de vereador, de deputado, quem sabe no futuro algum outro cargo político, eu jamais largaria a profissão que eu tanto amo, né? Então, esse foi um compromisso com Deus e um compromisso com as pessoas que acreditaram em mim. Tanto é que no dia, dona Edila, que eu tomei posse como deputado estadual, no dia seguinte eu já estava atendendo como médico de maneira normal. Muitas pessoas deixaram de votar em mim na época, lá em 2022, porque achavam que iam votar no médico e iriam perder o cirurgião. A grande pergunta, né? Hoje eu vi nas redes sociais alguém dizendo: não vote em médico, porque médico você está tirando um médico de exercer as suas atividades. E no final, eu quero que o senhor responda se vale a pena a classe médica, não para defender o médico, mas eu vejo, a gente aqui nessa conversa, eu estudei só um pouquinho assim o seu trabalho, e eu vi a importância, não para a classe médica, mas a importância para mim, como paciente, como usuária do Sistema Único de Saúde, principalmente os grupos mais vulneráveis que não têm um plano de saúde. E eu ia, inclusive, fazer uma primeira pergunta em algo que eu achei bem interessante, que finalmente, né, Roraima terá o seu primeiro hospital federal vinculado à Universidade Federal de Roraima. Na prática, como essa estrutura mudaria o atendimento para quem hoje depende exclusivamente do sistema estadual? Veja só, dona Edila, esse é uma grande conquista que eu considero talvez a maior conquista do nosso mandato, que foi justamente a luta por trazer o primeiro hospital federal para Roraima. Nós lutamos junto com outros deputados na Comissão de Saúde, da qual sou presidente, tudo isso em consonância, em consenso com a Universidade Federal, a minha Universidade Federal, que sou professor, sou egresso da Universidade Federal, e desde a época do Dr. Rômulo, quando eu entrei na nossa faculdade, nós queríamos ter um hospital vinculado à universidade, porque o hospital universitário, ele tem a seguinte característica: além de fazer assistência, ele é um hospital-escola, onde você pode desenvolver pesquisa, ensino, extensão, e você consegue formar profissionais de saúde de uma maneira mais adequada, porque é um hospital voltado para o ensino. A qualidade do atendimento nos hospitais federais Brasil afora são muito boas. Nós temos mais de 40 hospitais federais vinculados à rede EBSER no Brasil inteiro, e Roraima não tinha. Tanto é que nós temos estados com mais de 1, 2, 3 hospitais federais, e Roraima não tinha. Nunca houve essa luta de um deputado estadual para que nós pudéssemos ter um hospital federal. A importância se dá no fortalecimento do ensino universitário, não só da medicina, porque o Hospital Federal vai ajudar a formar nutricionista, enfermeiro, médico, enfim, psicólogo, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Vai ser uma estrutura que, quando terminada, vai ofertar uma gama de cursos, e também a pós-graduação, a residência médica, a residência multiprofissional, que já está acontecendo através do hospital universitário. Então, nós vamos engrandecer a qualidade de atendimento médico no estado. Fora isso, algo muito importante que poucas pessoas conseguem enxergar, além da visão. Veja só, nós estamos em uma região de fronteira. E nessa região de fronteira, tudo que chega grave
independente desse período crítico de imigração, tudo que chegava grave da Guiana ou então da Venezuela era trazido para Roraima, e Roraima, durante todo esse tempo, custeou essa alta complexidade dos pacientes que vinham de países vizinhos, sem nenhuma contrapartida do governo federal. Porque o governo federal enxerga Roraima como se fosse uma população de 640 mil habitantes, sem pensar nessa população que vem de fora procurando a nossa atenção secundária e terciária. O governo federal nunca aportou um valor a mais para Roraima por receber esses pacientes. E aí chega a imigração, onde esses atendimentos eles são amplificados. O governo federal nunca repassou para o Estado, tanto do ponto de vista da saúde, educação, segurança pública, que em média aumentou 20%, 30% nos atendimentos por conta da imigração. O governo federal nunca aportou nada para o Estado para fortalecer. Então, uma forma inteligente, unindo o útil ao agradável, seria trazer um hospital federal custeado pelo governo federal para poder reduzir a carga de investimento da saúde do Estado, exclusivamente do Estado. Até porque esse povo que vem da Venezuela e da Guiana tem que ser cuidado pelo Brasil, não só por Roraima. E os investimentos têm que vir do governo federal, não só de Roraima. Nós tratamos durante todos esses anos sem ter nenhuma contrapartida, sem ter nenhum hospital federal. Então, hoje, o hospital vai sair de 30 para 230 leitos. Nós temos a expectativa de ter mais de 20 leitos de UTI, lá não tem nenhum. Nós temos a expectativa também e a projeção de ter 6 salas de centro cirúrgico, hoje não tem nenhuma, de ter múltiplos exames complementares, como ressonância, que lá não tem, endoscopia, colonoscopia, ambulatório de multiespecialidades, que vai reduzir os atendimentos no Hospital Coronel Mota, no HGR. Nós vamos ter também ambulatório de pediatria, vai reduzir também os atendimentos no Hospital da Criança, reduzindo a fila de espera para o atendimento especializado. Então, nós vamos aumentar leito, nós vamos ofertar mais serviços, nós vamos ter mais leitos de UTI, nós vamos reduzir fila, nós vamos formar melhor os nossos profissionais de saúde com dinheiro do governo federal. Então, eu uni o útil ao agradável, que era ter um hospital vinculado à minha querida universidade. Gente, e nós vamos continuar nesse bate-papo que tem muita coisa, mas olha, radioterapia, um sonho da população roraimense. E sempre que fala em radioterapia, deputado e nosso cirurgião, eu lembro do doutor Irã Gonçalves, senador, que sempre fala muito, que trouxe recursos e que, enfim, agora vai ser uma realidade para Roraima. E vi também que nessa unidade o senhor teve uma participação quanto aos aparelhos, a tecnologia. Como é que foi isso? Eu queria saber qual foi a sua participação para que essa obra pudesse ter muito mais valor. Isso, exatamente. Como todos vocês sabem, o ex-deputado Irã e agora senador Irã sempre lutou por essa questão oncológica. Quero mandar um abraço para o doutor Irã, colega médico, oftalmologista. Só que essa obra estava paralisada há uma década. Passou Dilma, passou Temer, passou Bolsonaro, e essa obra paralisada, e servia como abrigo para venezuelanos. Eu visitei essa obra que estava abandonada e lá moravam mais de 100 pessoas em situação muito precária, e nós fomos ao Ministério da Saúde, fizemos solicitações, fomos à empresa responsável pela implantação da radioterapia no Brasil inteiro, que foi contratada à época, e nós fizemos os pedidos no Ministério, conversamos com a empresa, e o doutor Irã, sendo um parlamentar federal, fez a pressão lá em Brasília e conseguimos retomar essa obra. Trouxe essa discussão para a Comissão de Saúde, para a Assembleia, para que a Assembleia participasse ativamente nessa cobrança, porque hoje, exatamente hoje, nós temos mais de 100 pacientes, cerca de 100 pacientes, tratando câncer por radioterapia fora do Estado. Isso onera bastante os cofres, né? Onera o Estado, traz sofrimento para o paciente, por exemplo, perdeu a mama, uma mulher já está fragilizada,
né, muitas vezes já com transtorno mental por conta da doença, com medo, e fica 4 meses longe de casa para poder fazer sessão de radioterapia. Então, isso vai reduzir sofrimento, vai reduzir os custos do Estado com TFD, com passagem e tudo, e vai proporcionar com que o paciente trate em casa, do lado da família. Ele faz a sessão, ela faz a sessão e vai para o conforto do seu lar para ter esse suporte familiar. Então, a radioterapia, a obra está pronta, a obra física, estrutural está pronta, com móveis, toda com piso e tudo. E aí nós fizemos, numa dessas nossas viagens, que fizemos a Brasília, nós tivemos a oportunidade de saber que o aparelho que viria para Roraima era um aparelho que vinha com software, que é uma solução tecnológica muito antiga, o que causava mais radiotoxicidade e aumentava o número de sessões. O que é que eu quero falar para vocês? O aparelho que foi adquirido lá em 2013, na época da implantação, enfim, da implantação da radioterapia no Brasil inteiro, ele vinha com um programa que jogava muita radiação para tratar tumor. Esse aparelho que veio para Roraima, ele, através de uma indicação legislativa nossa, e quero mandar um abraço para a secretária Adilma, que contribuiu muito na época e adquiriu esse pacote do upgrade, né, que a gente chama, que é o melhoramento do programa, para que o aparelho que está hoje em Roraima tenha uma tecnologia melhor. Significa dizer que se a gente tem um tumor de próstata, por exemplo, a radioterapia ela vai ser guiada apenas para a célula tumoral. Os aparelhos mais antigos, com tecnologias mais antigas, ela agride o tumor, mata as células tumorais, mas no entorno do tumor, por exemplo, de próstata, acaba agredindo muito a bexiga, o intestino, gerando muita lesão relacionada à radioterapia. Imagina isso num tumor de cérebro, onde você tem um tumor que é do tamanho de uma uvazinha. Vou pegar uma uvazinha dessa aqui. Do tamanho de uma uvazinha dessa, é como se a gente tivesse dando um tiro de bazuca para matar uma rolinha com um aparelho antigo. Hoje, com esse aparelho novo que está em Roraima, a radiação ela vai ser guiada só para a célula tumoral, porque eu não preciso e nem quero, eu falo isso, se fosse radioterapeuta, médico, e o paciente também não quer, eu não quero que essa radiação pegue tecido viável, tecido cerebral bom. Eu só tenho que matar as células cancerígenas. Então, é um aparelho mais focado no tratamento do tumor, preservando os tecidos viáveis, saudáveis, sem ter lesão radioterápica. Gente, como, né, você vê, doutor Irã sonhou um sonho que hoje vem outras pessoas para apoiá-lo. E um sonho que está aí, já é concreto, e logo, logo, eu creio que com as emendas de vocês, com essa voz que ecoa lá em Brasília, venha recursos para que agora venham os profissionais, né? E as outras coisas, porque não é só o prédio. E, deputado, eu sei que o nosso tempo também não é muito grande, mas são muitos trabalhos que a gente, quem nos acompanha quer saber, pergunta, e é importante que seja quem está à frente. Por exemplo, nós temos escutado, quem trabalha muito na área da saúde, a preocupação e aquela confusão inteira em se tratando da terceirização das UTIs, né? Então, vieram várias perguntas, porque o senhor foi contra. O porquê que o senhor foi contra da terceirização das UTIs e como é que está o andamento? Olha, eu não sou contra a terceirização em saúde. A terceirização faz parte em muitos tratamentos e muitos procedimentos do SUS. Agora, quando você tem um parque tecnológico, ou seja, você tem UTI montada, com aparelho montado, com profissionais dentro das UTIs, por que você vai terceirizar? Me diz uma coisa, se você tem uma casa para morar, por que você vai alugar uma casa? Você só aluga uma casa se você não tiver uma casa para morar, concorda? Sim. Então, nós batemos muito nessa tecla. E nós tivemos acesso a alguns documentos que mostravam que a terceirização
das UTIs, aumentaria de maneira absurda o custo com alta complexidade. Além disso, traria precarização ainda maior para a contratação de profissionais de saúde, até porque esses profissionais seriam contratados de maneira através de PJ, uma contratação com vínculo precário, e nós já temos UTI, nós já temos os aparelhos, nós já temos os profissionais. O que é que a gente precisa hoje? Grande concurso público para contratação de profissionais especializados em terapia intensiva, fisioterapeutas especializados em terapia intensiva, enfermeiros especializados em terapia intensiva, nutricionistas, psicólogos. Nós precisamos de um grande concurso público, porque o UTI nós já temos. Por que eu vou terceirizar o UTI para aumentar o custo e precarizar a mão de obra? Nós fizemos um grande embate, fizemos documento para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas e enfrentamos de maneira muito frontal, de maneira muito combativa, a terceirização das UTIs. E conseguimos barrar a terceirização das UTIs. Porque é inadmissível um Estado que tem UTI, que tem aparelho, que tem profissionais, por conta de uma ineficiência à época, de uma ineficiência gerencial, terceirizar as UTIs, aumentando 2, 3 vezes o custo. Então, não tem lógica, não é justo com o SUS, não é justo com os profissionais, não é justo com os pacientes. E uma pergunta, né? Talvez o senhor possa ser o porta-voz. O que precisa, o que falta hoje para que tenha esse grande concurso e que acomode todas essas pessoas que precisam para a área da saúde? Veja bem, no último levantamento que nós tivemos, nós temos mais de 3.500 servidores seletivados, fora os contratados via pessoa jurídica, estou falando seletivados. Veja só, o profissional seletivado, ele ganha basicamente salário base igual um profissional concursado. Só que esse seletivado, ele não tem a segurança do profissional efetivado, do servidor efetivo. Então, imagina só, imagina que um médico ganhe, sei lá, R$10.000 por mês através do seletivo. Sabendo que esse seletivo tem duração de 1 ano, renovável por mais 1 ano. Se ele chega, dona Edila, ali em Manaus, e Manaus oferece R$500 a mais no salário dele, ele não fica em Roraima. Então, o concurso público é a maneira mais efetiva e, do ponto de vista constitucional, é a maneira prioritária, é a forma prioritária de contratação de servidores públicos. A maneira prioritária, mais justa, mais eficaz, que fixa profissional, é concurso público. Não é contratação através de PJ, não é através de seletivo. Então, é através do concurso público. Isso é provado. Então, nós temos mais de 3.000 servidores efetivos no Estado e nós, desde o início do mandato, cobramos do Poder Executivo, do governador, para que realize um concurso público para a saúde. Saúde é serviço permanente. Nós tivemos concurso para educação, polícia penal, polícia civil, polícia militar, foi anunciado concurso para bombeiros, para a área tecnológica, que são serviços essenciais e fixos. E saúde também é serviço essencial e fixo, não é um serviço temporário. Nunca vai parar de ter doença, nunca vai parar de ter acidente, nunca vai parar de ter mulher parindo, nunca vai parar de ter paciente grave, nunca vai parar de ter câncer, nunca vai parar de ter infarto. De ter um cego. De ter alguém com problema de visão. Então, nós precisamos efetivar os serviços que são permanentes. O serviço que é temporário, tudo bem. O serviço que é temporário, emergencial, entramos na pandemia, nós precisamos contratar de maneira emergencial profissionais, tudo bem. Mas algo que é permanente, que nós já sabemos mais ou menos as estatísticas das doenças, nós temos a previsão de quantos pacientes oncológicos nós vamos ter no ano. Nós temos a previsão disso. Nós temos a previsão de quantos pacientes vão adoecer ao longo de um ano, a média de vesícula, quantos vão ter de infarto. E é um número cada vez mais crescente. Então, se a doença é cada vez mais crescente, se a doença não vai parar, por que eu vou contratar algo temporário, sendo que o problema é permanente? A gente viu também que
o senhor andou, eu não sei se é bem um papel do parlamentar, mas a gente, como acompanhando assim, eu vi que o senhor fez várias, eu não diria nem visitas, mas várias fiscalizações em vários hospitais no interior, na capital. Deputado Cláudio está fiscalizando o hospital, deputado Cláudio. A minha pergunta: o que se tirou dessas visitas? O que mais lhe impactou? Teve alguma situação que a gente diga que vale a pena ter um parlamentar fazendo esse trabalho? Só para você ter uma ideia, eu fico mais em hospital do que na Assembleia. Então, assim, quando muitas pessoas, inclusive teve até discussão em rede social, por que um médico vira político? Por que um médico vira deputado estadual? Olha só, fruto das minhas visitas em hospital, em fiscalizações em hospitais, surgiu a necessidade de construir mais leitos no HGR. Porque quando eu ando no HGR, ainda hoje tem paciente em corredor. E eu coloquei uma emenda parlamentar para uma adaptação do bloco E, que é aquele bloco de baixo do prédio novo do HGR, e vamos entregar ainda esse mês 24 leitos de HGR, né, de construção de leitos no HGR. Eu sou o único deputado estadual que colocou recurso para a construção de leitos no HGR. Eu sei que o senador já fez, o deputado federal já fez, mas eu sou o único deputado estadual que colocou recurso para a construção de leito do HGR. Por que é que eu sei que precisa de leito do HGR? Porque eu ando no HGR. Lá para Rorainópolis, como eu trabalhei muito tempo em Rorainópolis, e eu fiz muito diagnóstico de câncer de paciente em Rorainópolis, nós sabíamos que Rorainópolis precisava de uma estrutura tecnológica melhor. Então, coloquei recursos e já entregamos aparelhos de endoscopia, colonoscopia e de videocirurgia. Como é que eu descobri isso? Andando em hospital, ouvindo colegas, ouvindo pacientes. Quando eu ando no hospital do interior e eu vejo um técnico de enfermagem reclamando que não ganha o suficiente para estar lá no interior, eu fico pensando, por que não fazer um projeto de lei e brigar? Brigar de maneira ética, né? Quando eu falo brigar, é lutar, é batalhar. E por que não brigar pela interiorização dos profissionais de saúde? Eu ia perguntar sobre esse tão falado adicional de interiorização, né? Se realmente ele está funcionando, quantas pessoas já foram beneficiadas. Eu gostaria de saber exatamente isso. Exatamente. Como eu já fui servidor do interior, a senhora falou no começo, trabalhei em Rorainópolis durante muito tempo, o profissional do interior, ele tem maior dificuldade de adquirir o alimento. Tudo para ele é mais caro. A gasolina é mais cara. Imagina só, quem mora lá no Iramutã, o quilo de arroz é mais caro, o litro de óleo é mais caro, o quilo de feijão é mais caro, o combustível é mais caro, tudo é mais caro. Quem mora lá em Santa Maria do Boiaçu, minha Nossa Senhora, como é que um técnico de enfermagem que mora em Santa Maria do Boiaçu vai ganhar a mesma coisa do técnico de enfermagem que mora aqui na capital? Sendo que de Santa Maria do Boiaçu até chegar aqui, 8 horas de barco até chegar a Caracaraí, no mínimo, e depois ainda ter que vir para Boa Vista. Do Iramutã, descendo a serra, são 6 horas de carro em uma estrada que, infelizmente, ainda precisa de muito cuidado. Quem mora lá no Caroebe, lá no Entre Rios... Chega a ser até uma valorização do profissional, né? E isso tinha antes, mas na época da construção do PCCR, infelizmente, isso foi remanejado por conta de alguns acordos que fizeram na época, eu não era deputado, e isso foi retirado. E nós retomamos, lutamos desde o início do mandato, levei ao governador essa pauta e conseguimos aprovar. E a senhora perguntou, isso já foi efetivado? Já. Em janeiro, todos os servidores que trabalham no interior e são efetivos receberam o adicional de interiorização. Quem mora até 100 km da capital, distante 100 km da capital, ganhou 10%. De 100 a 200 km, ganhou 15% de adicional. E quem mora acima de 200 km da capital, hoje já está recebendo 20% em cima do salário. Eita, que essa conversa tá longa. E olha, veio uma pergunta. Quem são os parlamentares médicos que eu vou entrevistá-los? Eu estou indo muito além da visão, porque o Além da Visão é um podcast que ele abre as portas para a qualidade de vida. Nós sabemos que muitas especialidades médicas, o olho é assim, a porta, mas nós queremos a qualidade de vida, nós queremos
que o idoso, a criança, o adolescente consiga entender tudo que se tem para essa qualidade de vida dentro do Estado. E eu prometo que eu vou trazer também, olha, nós temos 2 médicos na Assembleia e a gente vai conhecer o trabalho que eles fazem e o que eles podem fazer ainda muito mais por nós. E eu estou encantada com esse trabalho. E eu vou agora perguntar sobre o CAPSE. Vai ser inaugurado, o senhor trouxe um CAPSE para Iracema. E até já pergunta aqui para os outros municípios, por que começar por Iracema? Veja só, Iracema era um município que não tinha uma rede de atenção psicossocial. E não tinha psiquiatra lá no município. E todos os pacientes de Iracema, cerca de 200 pacientes com doença mental de Iracema, precisavam se consultar no município vizinho Mucajaí ou ia para Caracaraí, ou mesmo Boa Vista, alguns iam até para Rorainópolis, enfim. Esses pacientes, eles precisavam sair de casa para poder renovar a receita, para poder fazer diagnóstico de ansiedade, depressão, esquizofrenia. E isso é horrível. A política de saúde mental faz com que ela exige que o sistema público esteja mais próximo da população e não distante. Então, quando eu me elegi, nós identificamos essa fragilidade no município de Iracema e coloquei recurso de emenda parlamentar. Já entregamos o CAPS, nós não vamos entregar, nós já entregamos. E no dia, nós já levamos psiquiatra, psicólogo e já começamos os atendimentos. Inclusive, quero mandar um abraço para minha querida amiga vereadora Bianca, que também é da saúde lá de Iracema, e juntamente com toda a equipe do CAPS estão fazendo um trabalho maravilhoso. A população está muito satisfeita. Claro, é um serviço que está sendo implantado agora, tem pouco mais de um mês e meio que foi inaugurado. O CAPS vai ser estruturado, cadastrado ao Ministério da Saúde, para que possa receber recursos próprios do Ministério da Saúde para o município, para que a política de saúde mental no município seja definitivamente implantada, recebendo recursos federais. E o prédio está lá entregue, bonito, cheiroso, parede nova, os vidros, a cor mais linda. E o povo quer saber, os outros municípios se também têm aí, estão numa fila de espera para esse trabalho. Gente, saúde mental é algo que a gente tem que se preocupar. Veja só, Rorainópolis tem CAPS, Caracaraí tem CAPS. Eu coloquei recurso para Rorainópolis, para a prefeitura de Rorainópolis, para fortalecer a prefeitura. Nós vamos levar mais especialistas para Rorainópolis, mais especialidades. Eu coloquei recurso para Rorainópolis e está em fase de licitação, lá em Rorainópolis, para a criação do primeiro vacina móvel de Roraima. Nós sabemos que em Roraima nós temos dificuldade de imunização nos municípios mais distantes, e principalmente Rorainópolis, que tem mais de 70 vicinais, quase 80 vicinais. Verdade. E aquele povo que mora lá no final da vicinal, aquele senhor que mora lá no final da vicinal, ele não vai completar o cartão de vacinação dele, ele não vai lá no posto de saúde, porque é muito dispendioso. E o que é que eu quero? Quero criar uma unidade móvel, toda equipada, com equipamentos para armazenamento da vacina, equipe técnica qualificada, com computadorzinho, com internet, para chegar lá na ponta, lá na beira da vicinal, 100 quilômetros da sede do município, e vacinar aquele senhor que muitas vezes nem cartão de vacinação tem. Por quê? Nós sabemos que a vacinação é um método de prevenção primária e nós tivemos muitos pacientes doentes ano passado ocupando leitos de urgência e emergência, lotando a urgência e emergência, porque não foram vacinados contra Covid, não foram vacinados contra pneumococo, não foram vacinados contra a influenza e diversas outras doenças. Estou falando essas 3 doenças que causam síndrome respiratória. E nós tivemos muitos pacientes que chegavam lá com pneumonia grave porque não tinham sido vacinados por pneumococo e sendo que tinha critério, principalmente idosos, né? Então, lá em Rorainópolis, nós vamos fazer esse projeto modelo. Assim que for adquirido, nós vamos vacinar, eu sempre falo, nós vamos vacinar de mamanda caducando, todo mundo com cartão atualizado. Só não vai vacinar quem não quer vacinar, porque ainda, infelizmente, ainda existe muita gente com preconceito com vacina, mas nós vamos provar, levar a equipe técnica qualificada, dizer que vacina não faz mal, vacina faz bem, é uma forma de prevenção primária para doenças. Gente,
Cláudio foi aluno do professor Rômulo e ele tinha um tripé: humanização, presença e solidariedade. Ele dizia que saúde tinha que ser feita nesse tripé. A nossa equipe, né, de oculistas está em Rorainópolis há 15 anos, né? E olha, gente, eu fico muito contente porque depois que nosso doutor Rômulo partiu, ele gostava tanto de Rorainópolis que eu não tenho voltado lá. E muita gente pedindo. Hoje eu recebi uma ligação lá da rádio querendo me entrevistar. E eu prometi que eu estou indo para fazer a nossa corrida de qualidade de vida. Corrida? E é uma corrida que nós vamos fazer, mas uma corrida trote, porque nós queremos, na verdade, fazer uma grande caminhada. Por quê? Porque os nossos idosos, nós já fizemos para lá, em todas aquelas vicinais, mais de 1.000 cirurgias de catarata. E eles todos se lembram muito desse trabalho. Então, cadê aquela senhora velhinha, viu? Eu soube disso. Mas ela está chegando e nós vamos fazer uma grande caminhada. Mas eu quero uma caminhada em Rorainópolis dessa qualidade de vida. São muitos trabalhos. A gente vê aí que foram feitos, da vacina e todas as outras áreas da medicina, onde esse povo está tendo mais qualidade de vida e vai ter uma vida muito mais longa. Então, a gente vai chegar com essa caminhada para poder comemorar esse trabalho. E eu vou estar indo, eu sou assistente social também, quero me colocar à disposição do deputado para que eu possa estar participando nesse trabalho junto com os CAPs, no trabalho dentro do SER, porque eu vejo que também houve agora o seu dedo para que o SER voltasse a funcionar. A reabilitação. E ali a reabilitação visual ela é muito importante. E também, deputado, que esse SER, que tem projetos para outros municípios, realmente tenha a mão de um político. Então, a pergunta que não quer se calar médico tem que estar na política ou fora da política? Veja, não só médico. Eu acho que na política tem que ter gente qualificada para exercer o cargo público. Veja só, como é que eu vou discutir segurança pública com propriedade sem ter alguém especialista na área? Como é que eu vou discutir saúde pública com propriedade sem ter alguém que tenha vivência, que tenha estudado saúde pública e que saiba a realidade da ponta e a realidade gerencial, conhecendo de orçamento e conhecendo como tratar uma ferida? Então, a gente precisa ter, na política, pessoas qualificadas. Em todas as áreas. Não tem que ser médico para ser político. Tem que ser qualificado para ser político. Na Assembleia Legislativa, nós temos deputados muito qualificados. Quero mandar aqui, por exemplo, um abraço ao meu querido amigo, o deputado Marco Jorge. Uma pessoa extremamente qualificada na Assembleia Legislativa, que me ensinou muita coisa, já tem uma expertise em política, já foi ministro. E a Assembleia Legislativa engrandeceu muito com a ida, por exemplo, do Marco Jorge lá para a Assembleia Legislativa. Nós temos outros deputados extremamente qualificados, cada um em sua área, cada um com sua bandeira. O importante é, na política, independente da profissão, independente do currículo, nós precisamos de pessoas preparadas. Eu acabei de vir de Minas Gerais e eu tive um encontro com o governador Romeu Zema. Romeu Zema, ele é visto nacionalmente como um governador que trouxe eficácia para a gestão pública, com economicidade, com eficiência, e ele me mostrou os números da saúde pública de Belo Horizonte e eu fiquei impressionado. Sabe como é que ele escolhe um gestor de saúde, um secretário de saúde? Ele pega um profissional que já é efetivo da área, que já tem expertise, um enfermeiro, um médico, que já é efetivo, ele pega o currículo e faz uma seleção entre os técnicos que já trabalham naquela área. Então, não é uma indicação política, é uma indicação técnica. Não é por conta de um acordinho político, é porque aquele profissional tem competência. Tanto é que ele já está na pasta há 5 anos, sem trocar de secretário, porque ele escolheu de maneira técnica. Eu só
totalmente a favor da meritocracia no serviço público. Você tem que escolher alguém que seja bom naquilo que faz. E na política, a gente tem que escolher os políticos certos para aquilo que você considera importante. Se você considera importante alguém que defenda a causa animal, e eu quero mandar um abraço para o meu amigo Massinho Belota, que é um grande defensor da causa animal e faz isso com maestria, escolha o Massinho Belota, se você acha que isso é prioridade. Porque o Massinho Belota é preparado para isso, sabe? Se você acha que tem alguém preparado para a saúde, para a educação, para a segurança pública, comecem a escolher os políticos de acordo com sua história, com seu passado técnico, com sua preparação, com a sua característica humanística, porque não adianta ter um diploma gigante e um coração pequeno. Para ser político tem que gostar de gente e tem que se preparar. Tem que estudar. Eu sempre estudei para passar em universidade pública, para passar em 3 concursos públicos, para ser candidato e continuo estudando continuamente política. Porque eu preciso aprender relações humanas, eu preciso aprender sobre legislação, eu preciso aprender sobre regimento interno, eu preciso aprender sobre Constituição. Então, estou sempre estudando, sou viciado em estudar. Então, se você não tiver sede de aprendizado, você está no ramo errado. Se você escolher a política, você está no ramo errado. E tem que ter coração grande. Gente, eu poderia falar todas as línguas do mundo, mas se não tiver amor, de nada adiantaria. Cláudio foi aluno da Universidade Federal, foi aluno de Dr. Rômulo, e esse podcast foi um sonho dele, um sonho sonhado a 2. Hoje eu estou realizando não sozinha, porque vários ex-alunos vêm aqui e deixam a sua mensagem. Foi linda o seu bate-papo aqui, porque abriu os olhos das pessoas, quantos trabalhos um político pode fazer, e aqui eu falei só na área da saúde, né? Mas nós vamos muito além da visão ainda. O senhor veio aqui por ser médico e eu quis ver se um médico realmente faz alguma coisa dentro dessa assembleia, mas porque as pessoas perguntam muito, principalmente para mim eu descobri agora que eu tenho 50 anos da minha primeira carteira assinada. Minha carteira foi assinada no serviço público no dia 2 de janeiro de 1976. E eu vou lhe dizer, eu sempre fui muito estudiosa. Eu digo que a gente só não aprende o que a gente não quer estudar. Quando a gente estuda, a gente vai muito mais além. E eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem de algo que durante esses 6 anos de faculdade tem impactado na sua vida, uma mensagem, um tijolinho que foi colocado na sua vida pelo Dr. Rômulo. E sei que quando o senhor me olha, o senhor também lembra, porque os 6 anos de faculdade sua eu estava junto, até na clínica e em todos os outros locais. E agora a gente se encontra aqui nesse bate-papo e eu me sinto muito feliz e fiquei emocionada logo no início, porque ele já foi pegando pesado, né? Mas foi muito legal e eu quero deixar para o senhor dar a sua mensagem final com algo que eu possa registrar, que tenha sido impactante. Dr. Rômulo não colocou tijolo, ele fez o meu alicerce. Tudo que eu sou hoje na medicina, eu devo a grandes alicerces que eu tive na vida. Um deles, Dr. Rômulo. Tive grandes exemplos na medicina, como Dr. Levindo, Dra. Rochelle, Dr. Rui, Dr. Marlon, inúmeros médicos. Dr. Rômulo sempre nos transmitiu muita empatia. Dr. Rômulo era desprovido de vaidades. Sempre muito simples, engraçado, soltava piada, um grande médico, mas levava os alunos para o consultório, levava os alunos para poder aprender algum tipo de procedimento e sempre soltava uma piada. Então ele levava a medicina com amor, com muita empatia. Então ele criou esse meu alicerce. Apesar de não ser oftalmologista, de não saber nada sobre vista, mas ele criou em mim essa vontade de
tratar bem as pessoas, de ter empatia, de pegar na mão e resolver problema, que ele fazia muito isso, ele resolvia, de tratar as pessoas de maneira igualitária, independente se a pessoa chega de Hilux ou se chega com chinela havaiana pedalando uma bicicleta. Dr. Rômulo fazia inúmeros trabalhos voluntários, algo que copiei dele também. Eu cansei de ver Dr. Rômulo atender paciente de maneira gratuita, não tinha o dinheiro da consulta. Ele já fazia um valor irrisório, uma taxinha que eu lembro que era Visão para todos. na sexta-feira. E no sábado. Na sexta e no sábado tinha um valorzinho irrisório. Mas quando não tinha, ele atendia de graça. Mas ele, quando já foi para o céu, o Visão para Todos, a gente deixou ele de domingo a domingo, porque ele dizia, domingo é bom ter alguém, já que não existe uma emergência no domingo. E a gente, até hoje, nós fazemos. A Oculistas hoje, a nossa equipe, a gente lança o preço da oftalmologia. Claro, respeitando os médicos que são subespecializados, nós temos consultas, nós temos a mais barata e temos a mais cara, mas não deixamos, doutor Cláudio, de realmente fazer esse trabalho social. O dia que a gente não atende alguém filantropicamente, parece que falta alguma coisa. É um negócio incrível, é sempre querendo fazer mais pelo próximo. E eu prometo, eu quero agora ainda perguntar mais uma coisinha. O que o senhor já fez, a gente sabe, já está aqui registrado e vai eternizar. Mas se o senhor for reeleito, o que o senhor ainda quer fazer pela saúde? Tem tanta coisa que eu quero fazer. Diga aí 2 coisas para ficar na memória das pessoas. Se eu não conseguir o concurso público agora, nesse mandato, eu quero conseguir o concurso no próximo mandato, uma coisa. E eu quero fortalecer a rede hospitalar dos interiores, descentralizando o tratamento cirúrgico da capital. Já coloquei recursos para Caracaraí, nós vamos voltar a fazer cirurgia em Caracaraí, e eu quero fazer isso em todos os interiores que têm capacidade, para que a gente reduza a fila de espera de cirurgia e diminua aquele sofrimento que muitas vezes o paciente fica 4, 5 anos numa fila aguardando uma cirurgia no HGR, sendo que às vezes é uma cirurgia de hérnia, de vesícula, de períneo, de mioma, cirurgias de pequena e média complexidade que podem ser resolvidas no município. Então, a minha função, caso seja reeleito, nós não estamos em campanha, mas será descentralizar o serviço especializado, tirar esse estigma de que especialista tem que ficar só em grandes centros, só na capital. Eu quero jogar especialista no interior e botar para resolver problema no interior. Gente, você que nos segue, continua com Visão para Todos, porque ainda vem vários episódios, pessoas muito importantes, pessoas que trabalham. A importância de quem vem aqui no Além da Visão não é uma importância material, muitas vezes uma importância espiritual, uma importância de trabalho, porque o nome do Além da Visão é trabalho. Fica com a gente.